A lista de desfalques do Corinthians ainda pode aumentar. Vem que eu te explico. Hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, repórter, setorista do Corinthians. Se você é novo, se você é nova por aqui, já vai se ambientando. Estamos em início de trabalho aqui no canal. Deixa aquele teu like, te inscreve e se ao final do vídeo tu tiveres gostado dele, envia para alguém, que isso ajuda bastante. Eu abri esse vídeo falando sobre a possibilidade da lista de desfalques do Corinthians, que ela já é considerável, né? Especialmente com as ausências de Memphis, Carrillo e Yuri Alberto, aumentar. Isso porque Rodrigo Garro não está no seu 100% físico. Isso não sou eu que estou falando, foi o próprio jogador. Quando o Garro passou na zona mista, depois da derrota do Corinthians na Neoquímica Arena para o Bahia, ele conversou com os repórteres e ali ele foi perguntado por um repórter sobre o que ele achava do próprio rendimento. Foi quase que um pedido de uma autoavaliação. E o Garro falou que entendia que não estava realmente no melhor momento com a camisa do Corinthians, que não estava conseguindo desempenhar no mesmo nível que desempenhou na temporada passada pelo clube e que muito disso era porque ele não estava 100% fisicamente, porque ele continua convivendo com dores no joelho direito, mesmo depois do tratamento. Para quem não lembra, na temporada passada o Garro joga no sacrifício praticamente todo o segundo semestre com a camisa do Corinthians, porque ele convivia com dores frequentes e fortes no joelho direito. Ele termina a temporada, demora um pouco para voltar, né? Justamente por conta dessas dores. Ele começa a jogar em 2025 só em fevereiro, joga boa parte do Campeonato Paulista e também ainda convivendo com essas dores. Quando o Campeonato Paulista acaba, o Garro vai fazer um tratamento na Espanha, termina o tratamento aqui no Brasil, fica cerca de 2 meses de novo fora dos gramados para exatamente dar atenção para essa tendinopatia patelar no joelho direito que tanto incomodava o jogador. O fato é que o Garro voltou e ainda não entrega aquilo que a gente sabe que pode entregar, em que em outros momentos já entregou. E ele falou sobre isso, falou, olha, eu sei, não estou jogando bem, mas não é o momento de parar de jogar. Por conta das dores do meu joelho, eu não consigo jogar 3 jogos seguidos. Isso foi o Garro que falou na zona mista. E aí não sejam tão literais, ele não fala sobre não conseguir entrar em campo 3 jogos seguidos, até porque se a gente for olhar, nos últimos 6 jogos do Corinthians, o Garro jogou em 5 deles, só não jogou contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E em 4 desses 5, o Garro jogou por 90 minutos. O que ele quer dizer quando ele fala que não consegue jogar 3 jogos seguidos? Ele não consegue jogar 3 jogos seguidos sem sentir dor. E essa dor do Garro, ela deve ser, imagino, né, até pelas falas, pelo que ele falou agora e já tinha falado em outros momentos, bastante limitadora. Limitadora de movimento, de entrega, de velocidade e também inibidora da qualidade que a gente sabe que ele tem e que muitas vezes ele não consegue fazer aparecer porque convive com essas dores. E aí ele falou, mesmo jogando mal, mesmo não jogando tão bem, eu vou continuar dando as caras, porque o Corinthians precisa de mim. Ou seja, no que depender do Garro, ele vai continuar jogando mesmo com as dores, justamente porque, mais uma vez, o momento do Corinthians pede. Na temporada passada pedia, porque o Corinthians tinha a Sul-Americana ainda no horizonte, tinha uma situação de campeonato brasileiro que precisava reverter, e o Garro é um dos protagonistas. No começo desse ano tem o Campeonato Paulista, Garro também se doa ali para o Campeonato Paulista, para o título do estadual, e agora porque a situação do clube, mais uma vez, não é das melhores no Campeonato Brasileiro e também com a ausência de outros jogadores que poderiam dividir com o Garro esse protagonismo, essa pressão por responsabilidade, de repente por resolver alguma partida. Então, o Garro, ele em algum momento ele vai precisar ser poupado. Isso pode acontecer. Para que ele não entre de vez numa lista de desfalques mais longa do Corinthians. O Carrillo, que só volta no final do ano, o Yuri Alberto, que pode voltar entre 1, 2, 3 meses, o Memphis, que em princípio fica 1 mês fora ao todo, né? Porque o Garro mesmo falou que ele não consegue jogar 3 jogos seguidos sem sentir dor. E aí eu pergunto para vocês, não é do interesse do Garro ir até o limite físico dele, né? Não é do interesse dele estourar o próprio corpo. Também não é do interesse do Corinthians que o Garro vá até o limite físico dele, correndo o risco de perder o jogador por mais tempo. Não é do interesse do Corinthians estourar o jogador, certo? Então, em algum momento, o Garro vai precisar ser poupado. Mas em qual momento ele vai ser poupado? Porque o Corinthians está numa situação nada confortável para poupar um jogador tão diferente como o Garro no Campeonato Brasileiro. E pensando em Copa do Brasil, pô, é mata-mata, são 2 jogos, é um tiro curto,
É tudo ou nada, ou avança ou é eliminado e fica só com o Campeonato Brasileiro de fato. Vai poupar o Garro quando? Pensando nesse afunilamento de calendário. O próximo jogo do Corinthians é contra o Vasco. É quase um jogo de 6 pontos, não tanto assim, mas é porque são dois times que estão brigando na parte de baixo da tabela. E aí, tu vais abrir mão de ter o Vasco, de ter o Garro? Daí depois já é o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Depois é um derby. É um derby de Campeonato Brasileiro, mas é um derby. Derbys ajudam a mudar o rumo da história. A gente viu ano passado, o Corinthians começou uma ascensão contra o Cuiabá, mas foi no derby que dá uma virada, uma vitória por 2-0, o Corinthians na M, o Palmeiras super bem, o Corinthians vence e aí consegue engrenar e terminar naquele desfecho que a gente conhece, 9 vitórias seguidas e um ótimo encerramento de Campeonato Brasileiro. Vai poupar o Garro desse derby de Brasileirão? Ou vai poupar ele no jogo de volta, da Neoquímica Arena das quartas de final? Ou contra o Fluminense, ou contra o Flamengo? Enfim, é uma sequência e uma situação difícil pro Corinthians. Ou tu vai esperar o Corinthians abrir uma distância pra zona de rebaixamento pra daí, vai Garro, toma aí uma semaninha e depois tu volta. É difícil calcular isso. E é difícil porque, do outro lado, a gente sabe que tem um jogador que quer jogar, que sabe a importância que tem, ainda mais nesse momento de desfalques e situação difícil, mas que ele não controla o próprio corpo. E ele mesmo já viu que o joelho dele, pô, é do meu limite, é até onde eu posso ir, não é tu que manda em mim. Então, é uma situação bastante difícil, mas ajuda a explicar também por que o Garro ainda não conseguiu voltar a ter aquela genialidade, encontrar as bolas que ele encontrava. E aí tem uma situação pra gente ficar de olho. Ainda de novo, na boca do Garro, foi ele que falou que ter jogado no gramado sintético piorou a situação. Pra quem não lembra, jogo de volta, oitava de final da Copa do Brasil, foi no Allianz Parque, casa do Palmeiras, gramado artificial. O jogador falou que ter atuado lá piorou, ou seja, se depender do Garro e do Corinthians, o Garro não atua em gramado sintético. Porém, entretanto, todavia, o que acontece? Primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, onde é Liga Arena, Arena da Baixada, Curitiba, casa do Atlético Paranaense, que tem o quê? Sim, gramado sintético. E aí? Tu tira o Garro dessa partida? Tu joga só os primeiros 45 minutos com ele? Tu joga só os segundos 45? Tu poupa ele do jogo contra o Vasco? Tu poupa ele do derby depois desse jogo? Difícil. É bem difícil, porque assim não é só o acúmulo de partidas. É de novo um gramado sintético como obstáculo. A tendinopatia patelar, ela geralmente acontece, para explicar rapidamente, com atletas que fazem muito o movimento da arrancada, do freio e da arrancada, do freio e da arrancada. Isso acontece muito no futebol. Tem jogador, assim, estudando, conversando com pessoas, que tem o joelho muito pior, tu vai ver no exame de imagem, muito pior do que o do Garro, muito mais feio do que o do Garro. Só que o do Garro incha, o do Garro inflama. E esse inchaço, essa inflamação, provoca as excessivas dores limitadoras, inibidoras que ele sente. Então, cada corpo é um corpo. Ah, mas por que o Garro não faz cirurgia? Até conversando com alguns especialistas eu vi, existem cirurgias que poderiam ser feitas, como por exemplo, reconstrução de tendão, reparo de tendão. Não sei se essas cirurgias seriam as ideais para o Garro e claro, pensando na carreira dele, se elas fizerem sentido para o que ele tem, pode ser um bom negócio, porque ele vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses fora, mas depois ele volta zerado ou quase zerado. Pensando nesse momento do Corinthians, uma cirurgia também não seria um bom negócio. O Garro continua fazendo tratamentos paliativos, fisioterapia e cuidando disso. Muita gente fala, pô, será que tem uma cirurgia que ajude a resolver mais rápido? Num primeiro momento, esse não é o entendimento de que haja. E tanto por isso ele ainda não fez. Imagino que se imaginasse uma cirurgia, o Garro teria feito no final da temporada passada, quando acabou o Campeonato Brasileiro, ou até mesmo no começo dos pontos corridos da temporada nacional, né? Final do Campeonato Paulista, conquista o título e faz uma cirurgia. Hoje não há a compreensão de que o Garro poderia fazer uma cirurgia, por isso a chance maior dele continuar convivendo com essas dores e de repente voltar para uma lista de desfalques do Corinthians. É aquilo que eu falo para vocês, né? Ser setorista nos faz ficar pesquisando e tentando entender o que é a tendinopatia patelar. E é até bastante chocante vê-lo falar sobre isso, sabe? Porque dá pra ver pelo semblante dele que é algo que incomoda ele, ainda que ele seja um jogador que vá se doar até o fim, mesmo sentindo aquelas dores. É ruim a gente ver um atleta que vive do próprio corpo, né? Tendo alguma situação que acabe impedindo ele de executar o que ele sabe fazer no melhor, no máximo.
Enfim, torcer para que o Garro não tenha problemas e eventualmente não acabe desfalcando o Corinthians mais uma vez e tentar entender, olhando de fora, como o departamento médico, físico, até de futebol do Corinthians vai gerir essa situação para que um dos principais jogadores não seja desfalque numa situação decisiva e complicada de Campeonato Brasileiro e decisiva e importante de Copa do Brasil. Gostou desse vídeo? Compartilha com alguém, deixa o teu like, te inscreve no canal e a gente volta em breve.